Olá, amigos do canal Espiritualidade. Será que nessa terra do futuro, nesse mundo do amanhã, nesse mundo de regeneração, que nós estamos neste momento do nosso programa Ponto de Vista refletindo, será que o número dessas pessoas que habitarão o nosso planeta será grande? Será que essas pessoas que permanecerão na Terra após a partida de espíritos muito difíceis daqui serão numerosos? Teremos uma redução populacional? Ou será que a humanidade permanecerá na mesma proporção e irão desaparecendo aqueles que não se adaptam e vindo para cá outros que estarão ajustados a esse novo mundo? Lembrando que nós não imaginamos que a Terra irá passar por uma transformação tão radical, tão instantânea, como já vimos expondo em alguns vídeos e em outros momentos das nossas palestras. Inclusive eu recomendo no meu canal Antenor Moraes, depois eu deixo aqui o endereço para vocês. Lá eu tenho também alguns vídeos que tratam dessa temática, sobretudo sobre essa questão de transição planetária, como a gente pode abordar no nosso meio espírita, contextualizando, pensando por outras formas dessa situação toda de transformação da humanidade. Não haverá uma mudança tão grande que nós vamos perceber como se já vivêssemos num estado absolutamente diferente. Aliás, essa passagem que hoje nós vamos analisar aqui, que Kardec trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, aliás, são duas passagens, uma do Evangelho de Mateus e outra de Lucas, ela talvez não esteja falando exatamente desse momento que nós falamos de transição de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, e sim de um estágio muito mais avançado que nós um dia estaremos participando. Mas fica a pergunta, será que para essa nova terra do futuro, que não sabemos e não entro nessa ideia de que ela é próxima ou não, depende muito do nosso ponto de vista, e mesmo que outros já tenham feito previsões, e por mais respeitáveis que essas pessoas sejam, já expusemos o porquê não podemos fixar datas com nenhum rigor, nenhum absolutismo, porque nós correremos o risco de falhar nisso. Não só eu, como qualquer outra pessoa, porque os planos divinos são muitas vezes insondáveis por nós. Mas serão muitos ou não? Essa preocupação foi feita essa preocupação não é minha, porque na verdade isso não nos importa muito saber a quantidade. Mas é uma ideia que poderia surgir de alguém, e ela surgiu num dos trechos do Evangelho que hoje nós vamos ler, para refletir junto com essas ideias que Allan Kardec trouxe aqui. Então vamos a essas duas passagens importantes para a nossa reflexão. Então é lá dos itens 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e depois os comentários de Kardec no item 5. Nesta primeira passagem, Kardec trouxe um trecho do Evangelho de Mateus em que Jesus disse assim: "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ela", ou seja, muitos entram pelo caminho da perdição. "Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida", e aqui ele está falando de vida superior, de um estágio diferente desse que nós temos, ou de uma vida após a nossa morte física. "E quão poucos são os que acertam com ela". É uma afirmação de Jesus, então que seriam poucos. E no Evangelho de Lucas ficou registrado essa passagem, porém com um acréscimo, dizendo assim: "E perguntou-lhe alguém", aqui vem a pessoa que fez a pergunta parecida com a que eu fiz no início: "Senhor, são poucos então os que se salvam?" E ele lhes disse: "Porfiai", ou seja, se esforçai, máximo empenho, "por entrar pela porta estreita, porque vos digo que muitos procurarão entrar e não o poderão." Veja que aqui ele faz uma diferença, né? Aqui eles não podem. Aqui no outro trecho de Mateus, eles não procuram. Levando em conta que essas palavras podem ter sido registradas de diferentes maneiras, em diferentes momentos, a gente não vai pegar com rigor isso como um obstáculo para dizer, tá vendo? Se tem uma contradição,
Porque se tem uma contradição, então não tem valor. Na verdade, o que vale é o sentido mais profundo disso, o significado espiritual mais profundo dessas ideias, e não essas diferenças no texto. Mas elas nos dão margem a pensar que, de fato, as pessoas podem não ter captado com precisão o pensamento de Jesus, e cada um, ao escrever, registrou da forma que achou melhor. Mas a ideia, enfim, fica ali preservada, de que esse estágio diferente para o qual as pessoas passarão não serão de muitos e que é difícil chegar lá. E aí ele completa essa passagem diferente colocando assim: e quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, vós estareis de fora e começareis a bater a porta dizendo: abre-nos, Senhor. E ele vos responderá dizendo: não sei de onde sois. Então começareis a dizer: nós somos aqueles que, em tua presença, comemos e bebemos, a quem ensinastes nas nossas praças. E ele vos responderá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos os que obrais a iniquidade e o não cumprimento da lei de Deus. Ali será o choro e o ranger de dentes, quando virdes que Abraão, e Isaque, e Jacó, e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós ficais fora dele, excluídos. E virão do Oriente e do Ocidente, e do setentrião e do meio-dia. Setentrião quer dizer o norte. Então aqui viriam de todas as regiões geográficas, ou seja, seria uma busca das pessoas de qualquer lugar, de qualquer direção em que estavam ali, naquele momento que Jesus transmitiu esse ensinamento. Muitos os que se assentarão à mesa do reino de Deus. E então os que são os últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Essa passagem, então, ela nos parece muito como uma parábola, porque Jesus ele se coloca dessa forma, ele é o Senhor da família que entra e fecha a porta, e aqueles que o procuram depois ele vai dizer: não os conheço. É lógico que isso tudo é num sentido bem figurado, porque ele conhecerá sim, mas aí se ele está fechando a porta e vai dizer que não conhece. Então percebam que é uma imagem que Jesus cria, uma ideia, ilustrando uma ideia, para reforçar neles um conceito. E que não necessariamente as coisas serão exatamente como o texto diz. Porque será que Jesus vai esquecer depois que fechar a porta? Ele não vai ter memória? Então a gente vê que por aí não podemos levar nada literalmente. Ele não esqueceria, assim como ele não vai fechar porta nenhuma. A porta é um símbolo, é um significado que nós precisamos buscar, entender. E aí então Jesus traz nessa colocação essas expressões, como aqueles que vão dizer que estavam em companhia dele, e ele vai dizer: se afastem de mim, vocês que vivem na injustiça. Então ele os conhece, sabe que viviam na injustiça. Dessa forma, nós não entendemos de modo literal isso aqui, mas nos dá a entender que estarmos mais próximos dessa condição que Jesus fala, que seria esse reino de Deus, depende necessariamente de sermos muito justos, de sermos muito honestos, de estarmos realmente de acordo com a lei divina. Não aquilo que os homens pensaram que era a lei divina, como, por exemplo, não comer leite fermentado com carne, isso é um dos antigos ensinamentos, ou não comer frutos do mar, isso não é lei divina, isso era hábitos, eram costumes de uma época. Mas a verdadeira lei divina, que a síntese poderosa dela está lá no Antigo Testamento, nos 10 mandamentos. Não matarás, não roubarás, e toda aquela sequência de ordens que é dada para que não façamos aqueles atos. Então, obviamente que quando Jesus fala disso, daquele que obra na iniquidade, ou seja, na injustiça, naquele que não está seguindo a lei divina, ele está falando da verdadeira lei divina e não daquela que os homens criaram. E o choro e ranger de dentes nos faz lembrar muito bem a situação do espírito quando desencarna e constata que ele é profundamente infeliz por não ter vivido de acordo com esses princípios do bem, do amor,
esses princípios de uma ordem que assegura que tudo flua para o bem de todos coletivamente, e que quando nós analisamos os 10 mandamentos percebemos claramente que é o mínimo que nós deveríamos cumprir para termos ordem e paz nas nossas relações. E aí então, quando nós entendemos dessa forma, né, nós vamos perceber que esse choro e ranger de dentes é o resultado de uma vida distante desses princípios. E é o que o espírito, quando desencarna, passa, sofre muito e continuará sofrendo talvez em outros mundos se aqui não puder mais reencarnar. O choro e o ranger de dentes é a expressão da dor daquele que se distanciou da lei divina, que é exatamente essa que nos ensina o bem necessário à nossa existência. Ele usa as figuras aqui desses personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, dizendo então, né, mostrando que figuras tão respeitáveis para aquele povo estarão vivendo nesse estágio superior de vida e eles não poderão. Assim como muitos não estarão em contato com seus entes queridos imediatamente após a morte, porque não estarão muitas vezes nas condições espirituais dele. Note que nessas passagens Jesus não fala nada de destruição, nada de sofrimento. Há passagens depois que nós vamos ver, e talvez não apareçam aqui nesse capítulo, mas nós poderemos futuramente trazer, que trazem até elementos, né, que talvez sugeririam uma destruição dos seres que não foram salvos, então. Mas nós lembramos então, mais uma vez, o que já falamos no outro vídeo, no nosso episódio anterior, de que o Deus de amor não irá excluir ninguém. O Deus que nos ensinou a amar incondicionalmente também precisaria amar a sua criação incondicionalmente, não poderia excluir ninguém. Então, provavelmente, essas ideias de exclusão, de destruição, surgiram talvez posteriormente e foram agregadas ao texto. O fato é que a lógica nos mostra que as coisas não poderiam ser assim. Como Deus nos espera perdoar alguém que, por exemplo, que matou o nosso filho, e ele não é capaz de perdoar esse mesmo ser porque ele não se arrependeu. Como Deus pode esperar algo de nós se ele não faria isso? E aí muitos vão dizer, mas isso é uma interpretação pessoal sua sobre a relação do homem e Deus. Pois é, podemos dizer que todos fizeram isso ao longo da história do pensamento religioso. Todos interpretaram as leis divinas de acordo com os seus referenciais, as suas ideias. Cada um colocou o que achou que era a lei divina. Então fica para nós sempre a liberdade de pensar aquilo que é o mais plausível, o mais aceitável. Mesmo porque, se Deus fosse essa coisa que eles querem criar, dessa imagem desse ser vingativo, destrutivo, que sabia que milhões iriam pecar, iriam se perder, com essa divindade eu não quero nada. Porque ele não seria muito pior que muitas pessoas que vivem na Terra. Então é inadmissível conceber que essa inteligência suprema, a fonte eterna do amor, da bondade, esse Deus que inspirou pessoas a entenderem verdadeiramente o amor, esse ser não tem relação com essa ideia, então, que por tantos séculos nos fizeram acreditar de que era um Deus vingativo, punitivo, um Deus que sabia os que se perderiam e mesmo assim ficou lá enganando eles, esperando que eles sempre fizessem algo, mas já sabendo que estariam perdidos. É inconcebível imaginarmos que o ser de amor puro, perfeito, seria assim. Se for, é melhor não ter nada com ele mesmo, porque ele não seria melhor do que nenhuma outra pessoa. Mas então, felizmente não é assim, e felizmente acreditamos que a divindade é algo muito superior do que nós somos capazes de conceber em termos de bondade e de amor, e que se nós somos imperfeitos e já somos capazes de amar, ele sendo perfeito, ama numa dimensão muito superior a nós. Não seria um ser destrutivo, não seria um ser que espera reverências como forma de reconhecimento da existência dele. Deus está muito além daquilo que nós somos capazes hoje de entender. Talvez no futuro toda a nossa compreensão mude, mas é o que nós podemos concluir até esse momento com
a capacidade que Ele mesmo nos deu. Então estamos dentro, talvez, da nossa possibilidade hoje de compreendê-lo. Mas então aqui, voltando ao texto do Evangelho, ele diz também sobre isso, né? De que muitos se assentariam à mesa do reino de Deus. É uma figura, é uma imagem também reportando aquilo que era comum naquelas épocas. O que para pessoas simples, pobres, representava uma grande ascensão social, uma grande possibilidade. Sentar-se à mesa do rei. Sentar-se à mesa do reino é um paralelo que Jesus fez para despertar a inteligência daquelas pessoas e pensarem, há algo grandioso para nós. Só que é óbvio que não é uma mesa, é algo transcendente, algo muito maior. Podemos pensar que essa mesa do reino seria o símbolo de uma ligação profunda com Deus. Porque assim como nas reuniões lá dos reis da época e de outras épocas, sentavam-se à mesa apenas aqueles que estavam mais próximos, porque tinham maior identidade, maior ligação com a realeza, estar à mesa do reino seriam aqueles que estariam mais conectados às leis divinas, à própria divindade. Mas isso é uma suposição neste momento da nossa reflexão. E então, os que são últimos serão os primeiros, e os que são os primeiros serão os últimos. Já vimos que os primeiros a serem chamados são aqueles que recebem os primeiros ensinamentos da ideia de um Deus único, da ideia de um Deus para todos, e dentre os povos antigos, um dos primeiros, não foram exatamente os primeiros, mas dentro dos primeiros foram os judeus. Nós vimos que os persas já tinham tido a ideia de uma divindade única, mas dentro aqui desse contexto aqui, os primeiros são os judeus mesmos, e eles não seriam necessariamente os primeiros a estar na mesa do reino de Deus, porque talvez eles, pela vaidade, pelo orgulho, e eles tinham essa ideia muito forte naquela época, e infelizmente hoje muitos ainda têm, e é o que motiva toda essa destruição que nós estamos vendo em Gaza, de acreditarem-se superiores aos demais humanos. Eles tinham esse orgulho de povo, de achar que eram o povo escolhido, povo preferido por uma divindade superior, para que eles o adorassem. Já é uma ideia equivocada achar que um Deus precisasse de um povo para adorá-lo. Também é tudo fruto da vaidade humana, da ilusão do homem ao conceber a divindade. Mas Jesus está falando para pessoas que tinham essa ideia muito fortemente enraizada no seu pensamento, e ele tenta tirar essas pessoas dessa situação, mostrando, olha, todo esse seu orgulho que você tem para crer na sua divindade, no Deus Yahvé, o afastará dele, te afastará dele. Quando na verdade outros que talvez compreendam melhor os princípios desse ser supremo serão muito mais aptos a estar presentes nessa comunhão com a divindade. E aí Kardec traz a sua reflexão, nos fazendo pensar então sobre essa passagem com as seguintes colocações. A porta da perdição é larga porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é o mais frequentado. Basta a gente ver hoje as pessoas no mundo, como sempre foi, que muitas vezes trocam os seus valores, os seus princípios por facilidades, justificando erros, a corrupção. E hoje, quando a gente pensa no mundo, quantas pessoas iludidas à busca de tantas vantagens, de conquistar tanto, e muitas vezes sacrificando a sua própria condição espiritual, pois se apegam tanto àquilo que é de natureza inferior, em busca de prazer, satisfação, uma felicidade passageira, e acabam se tornando reféns ou cativos de tudo isso. E é por isso, então, que aqui ele diz que o caminho do mal é mais frequentado. A porta da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências, e poucos se resignam a isso. Então, lutar contra aquilo que nós trazemos de imperfeito em nós é um trabalho muito árduo, é muito difícil, e tem pessoas que não se esforçam, não desejam, até acreditando nessas ideias. Por isso que ele diz que poucos se resignam a isso.
ou seja, poucos aceitam de que alcançar algo de natureza espiritual sublimado exija de nós tanto esforço, como, por exemplo, abrir mão de hábitos, de costumes, de atitudes, de perda de tempo com tantas coisas que não nos levam a essa perfeição. E é por isso, então, que a porta é estreita. Completa-se a máxima, são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. Veja que Kardec escreve isso no século XIX. Será que é válido até os nossos dias? Acredito que sim, né? Porque hoje muitas pessoas ainda estão nesse caminho do mal, que é o mal mais frequentado. Então isso permanece válido para nós, né? Este é o estado atual da humanidade terrena, porque sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado, não necessariamente o único, mas o número de pessoas voltadas ao bem será muito maior. E isso é o estágio seguinte, que é o de mundo de regeneração. Veja que aqui nós temos o quê? A ideia de que o que indica ser a Terra um lugar de provas e expiações é a questão da predominância do mal. E nos nossos dias nós podemos fazer o seguinte questionamento: o que predomina, o bem ou o mal? Se nós pensarmos em alguns indivíduos, nós vamos reconhecer que é o mal que predomina. Se nós pensarmos em outros, vamos pensar que é o bem que predomina, porque depende das escolhas que essas pessoas fazem, né? Então nós podemos dizer hoje que no mundo nós temos as duas situações vivenciando, compartilhando experiências, e muitas vezes o mal ele não aflora por falta de oportunidade. Muitas pessoas são muito honestas enquanto elas têm o que elas querem. Mas basta ficar escassos os recursos, basta a pessoa não ter o que ela deseja, e ela pode começar a pensar nesse caminho do mal, que seria o de usurpar, roubar aquilo que é de alguém. Então, dessa forma, essa pessoa estaria ali somando-se a esse número daqueles que estão no mau caminho. Ele prossegue ainda dizendo, olha, então o mal ainda predomina no planeta, né? Quando estiver transformada, desculpem aí a música de fundo, aí a propaganda de fundo, gente. O caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Esse raciocínio dele, então, fala sobre essa questão, né? Se o número maior de pessoas está propenso ao mal, e Deus sendo onisciente, conhecendo tudo, ele sabia que muitos se perderiam. Dessa forma, ele estaria sendo o quê? Injusto, porque ele sabia que essas pessoas perderiam e nunca teriam chances. Será que Deus poderia ser um ser que criasse algo para dar errado? Pensando dessa forma, nós vamos conceber que, se ele, sendo onisciente, consciência plena de tudo que existiu e existirá, como ele poderia criar algo sabendo que se perderia? Dessa forma, não faz sentido, né, concebê-lo como bondade se ele faria algo para se perder. E a grande maioria se perderia, seria um grande desperdício. Mas ele fala, olha, mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste, uma perdição eterna, no presente e no futuro, se toda ela estivesse na Terra e a alma não tivesse outras existências? Porque tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas um pequeno número é dado transpor, se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte? É assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus.
com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé, o presente e o futuro se mostram solidários com o passado. E somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Então a ideia de que nós somos seres que vivemos muitas vidas e que ainda viveremos muitas outras, e que esse grande número de imperfeitos é porque eles ainda não realizaram a sua perfeição e que ainda não poderão habitar esses mundos melhores, é algo que está totalmente dentro da ideia desse Deus de amor, Deus de justiça, né? Estaria totalmente aí em conformidade com essa verdade e toda essa sabedoria das máximas do Cristo. Para nós, fica neste momento a reflexão sobre tudo isso, sobre as escolhas que nós fazemos, as opções que nós vamos tendo na vida nos aproximam de que tipo de comodidades, de que tipo de situações, de que tipo de experiências que nos favorecem o ingresso a uma vida superior, que seria essa vida que exige de nós esforço, empenho, ou seja, a porta estreita, ou exigiria de nós, né, esse descuido de simplesmente deixarmos e vivermos e aproveitarmos a vida como nós quisermos, da forma que nós acharmos mais prazerosa, sem refletir no futuro. Para nós fica sempre a reflexão de que então o caminho que nos levará a essa vida plena de forma mais intensa em comunhão com a divindade, que seria essa mesa do reino de Deus, seria exatamente nós estarmos hoje, com todas as nossas forças, todo o nosso esforço, trabalhando pela nossa integridade, pela nossa moralidade, pela forma íntegra do nosso pensamento, sempre voltado ao bem, não permitindo jamais nenhum tipo de reflexão, de aproximação com ideias perturbadoras. E por isso passa as nossas escolhas, de quais ideias nós acreditamos, de quais ideias nós apoiamos, daquilo que nós achamos como bom para todos. Me parece neste momento que toda essa reflexão sobre a porta estreita, a perdição, né, ou a porta larga, a perdição, e a porta estreita, a salvação, nos leva a pensar sobre as escolhas que nós fazemos coletivamente, né, das pessoas que optam muitas vezes por apoiar aqueles que trazem a dor, a destruição, o desequilíbrio para a sociedade, em oposição dos menos numerosos, dos que apoiam aqueles que trabalham pelo progresso de todos. Isso tudo nos faz pensar que nós estamos vivendo exatamente este panorama hoje no mundo, quando nós legitimamos a violência, quando nós achamos que certas atitudes que são contrárias ao bem são válidas. Eu não quero trazer nenhum exemplo desses todos que nós vivemos hoje para que ninguém seja influenciado, mas é fácil a gente descobrir pelo próprio Evangelho, pelo próprio ensinamento de Jesus, qual é hoje então a porta da salvação. É pelo número daqueles que buscam essa ação que seria compatível com a porta da salvação? São os que são menos numerosos? Ou serão aqueles que têm o maior esforço para atravessá-la? Ou seja, o que nós vamos apoiar é aquilo que é mais difícil para nós de abrirmos mão do nosso conforto, de nossa comodidade, do nosso bem-estar. Porque tudo que nós vivemos representam essas escolhas que nós fazemos. Por exemplo, se eu quero muito ter um objeto valioso, mas eu não tenho dinheiro para comprá-lo, mas eu vou no mercado do crime e compro de alguém que roubou de alguém. Eu estou no caminho da facilidade, no caminho largo. Eu estou, então, reforçando a conduta daquele que tirou indevidamente de alguém, que roubou aquele bem e me repassou para mim num preço menor, já que o meu desejo me leva a querer aquilo. Esse é um exemplo prático de quando estamos no caminho do mal. E por aí vai a gente pensar, o que eu escolho, o que eu apoio, o que eu busco, o que eu decido, reforça ações em favor do quê?
Porque normalmente quando nós buscamos facilidades, nós vamos observar que para obtê-las, alguém está perdendo. Alguém pode estar sendo prejudicado quando eu busco essas oportunidades, como por exemplo, quando eu compro algo que é roubado. Então isso me mostra de forma muito concreta, prática, como as nossas escolhas determinam espiritualmente quem nós somos. Quem eu apoio numa ação de exploração a outras pessoas indica também a minha natureza, indica também que eu estou buscando uma facilidade à custa do sofrimento de outros. Então, por isso tudo é possível a gente avaliar e pensar. Nós hoje estamos passando pela porta larga ou pela porta estreita? Então eu convido nesta hora, meus irmãos, a elevarmos o nosso pensamento a Deus, para que o Senhor, através dos Espíritos amigos, possam nos inspirar e superar as nossas reflexões ainda iniciais, ainda insuficientes para compreendermos totalmente a vida, para que eles nos inspirem a noção certa de justiça, de amor e de caridade. Para que sejamos, Senhor, dignos e merecedores deste novo mundo. Por isso, Senhor, nós pedimos a força para realizarmos essa travessia, ainda que ela nos custe o conforto, a segurança, a nossa paz efêmera e temporária da vida, ainda que ela nos custe muitas vezes o nosso sacrifício, que possamos realizar, Senhor, apenas aquilo que nos aproxima de Ti. E pelos nossos irmãos todos, infelizes, sofredores, que tantas vezes não buscam, não reconhecem esses princípios, Senhor, que eles possam encontrar paz em suas consciências, que eles possam encontrar uma oportunidade de renovação e transformação. Pedimos o vosso amparo, Pai amoroso, por todos os necessitados do corpo e da alma. Que cada um receba o que mais necessita para a sua transformação e para a sua ascensão espiritual. Obrigado, Senhor, por tudo, que assim seja. Graças a Deus. Meus irmãos, foram estas as nossas reflexões para este momento. Continue acompanhando o nosso canal em Espiritualidade, toda quinta-feira nosso programa Ponto de Vista. Eu espero que as nossas reflexões nos ajudem todos neste momento do nosso aprendizado, da nossa evolução espiritual. Permaneçamos no bem. Estejamos ao lado das pessoas que desejam e trabalham pelo bem. Ainda que imperfeitas, vejamos quais são os frutos das suas realizações, das suas obras, e as apoiemos. Só assim nós estaremos efetivamente trabalhando por uma transformação da nossa sociedade, do mundo, enfim, para trazermos mais próximo de nós o reino dos céus. Um grande abraço a todos e até a próxima.